إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أصلي عليه وأسلم وعلى آله وصحبه والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Diz Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبudni wa aqimi salata li dhikri. Por certo, eu sou Allah, não há outro Deus além de mim. Fa'budni, adore-me, wa aqimi salata, e estabeleça a oração li dhikri, para minha recordação. Então, estabeleça a oração para minha recordação. Qual é a forma de fazer? Diz no outro ayah, no Surah Al-Baqarah: warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Inclinai junto daqueles que inclinam. Inclinai junto daqueles que inclinam. Vocês devem inclinar juntamente, ou seja, com aqueles que inclinam. Esse é o nosso tema, a partir desse ayah aí. Warka'u ma'ar raki'in. Inclinai junto daqueles que inclinam. Junto daqueles que inclinam. Esse ayah está a trazer a obrigatoriedade do Jama'a, está a trazer a obrigatoriedade da congregação. Então, a partir desse ayah, será o nosso tema, a oração em congregação, ou seja, a congregação na oração e não da oração, a congregação na oração, dentro do salah, a congregação. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele, a partir desse ayah, temos que perceber que Allah está a obrigar a nós, obrigar o quê? Al-Jama'a, Al-Jama'a, a congregação. Então, você fazer o salatul jama'a não é sunnah, não é você querer, não é você, pretender um tempo não, um tempo sim, não. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, é uma obrigação você fazer o salah em congregação. Diz: warka'u, raka'a é inclinar, warka'u, inclinai, este é amr, é imperativo, warka'u ma'ar raki'in, junto daqueles que se inclinam, junto daqueles que fazem ruku'. Esses são muçulmanos, esses. Allah subhanahu wa ta'ala ordena os muçulmanos a inclinarem junto dos outros muçulmanos também que inclinam. Então, a inclinação referida aqui, a inclinação mencionada aqui é o salah. Você tem que fazer o salah juntamente, ou seja, no grupo daquelas pessoas que fazem salah. Então, você não escolhe, não seja uma escolha na sua vida, não seja um algo sim e outro tempo não, de em algum momento fazer sozinho, em algum momento fazer, quer dizer, de uma forma particular, de uma forma singular, só porque diz: o que eu quero é obedecer naquilo que se diz sobre a oração, nas suas horas. O que eu quero é estabelecer a oração. Como dizem que tenho que estabelecer, então estou a estabelecer até agora. Mas a verdade é que você não estabeleceu. Você acha que estabeleceu. Allah subhanahu wa ta'ala obrigou muitas coisas no salah. Uma das coisas obrigatórias é o tempo.
E uma das coisas é fazer assim como deve ser o salah. E uma das coisas obrigatórias é al-jama'a. Al-jama'a. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele diz: fa'alaykum bil-jama'a. Fa'alaykum bil-jama'a. Vocês devem se apegar com o jama'a. Devem se apegar com o jama'a, com a congregação. E não cada um estar no seu lado sozinho, separado, só porque disse que eu estou a rezar. Você está a rezar sim, mas se calhar a sua oração pode vir não valer através de uma inclinação que você tem, através de uma desobediência que você tem, de uma coisa obrigatória, que é warka'u ma'arraki'in. Inclinai junto daqueles que inclinam. Essa é uma obrigatoriedade. Esta é uma obrigação que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe. Esta não é uma escolha de alguém nos seus pontos de vista. Dizer que Dhuhr vou rezar em Jama'a, Maghrib vou rezar em Jama'a, mas Isha não. Fajr vou rezar em Jama'a, Dhuhr não. Sem nenhum motivo válido. É verdade que o Islã também vê os motivos válidos, vê também as razões válidas. O Islã está aberto, mas enquanto isso não existir e só ser através da sua querência apenas um desejo pessoal, saudável no seu corpo, livre no seu tempo, perto e próximo do lugar, você dizer que é para agora, eu vou rezar aqui, porque pessoas lá estão a demorar, porque o imam demora, porque o imam lê Suratul Naba'i, porque o imam lê An-Nazi'ati e não quer ler Qul Huwallah, não quer ler Idha Jaa, não quer ler Qul Ya Ayyu. Você dizer não, eu vou escolher meu tempo sozinho, porque eu vou medir o tempo e é de saber que aqui até ali, daqui até ali, o meu salat já está. E eles vão ficar a fazer seu salat. Aí, a partir daqui, aí você já negou e desobedeceu algo obrigatório, que é o jama'a. Num dos hadith sahih, autêntico, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele mencionou muita coisa lá. Dentre as coisas que ele mencionou, diz que إذا مات المؤمن, quando o crente morre, um crente muçulmano morre, كانت الصلاة عند رأسه, o salat fica no seu lado da cabeça, o salat fica lá. Mencionou o que mencionou e mencionou as adorações que ficam no lado das pernas. Mencionou 4. Disse والبر والصلة والمشي على جنازة والصلاة الجماعة. Dentre essas 4 coisas disse والصلاة الجماعة, fazer a oração, cumprir a oração em congregação. Esse é um dos ibadah que vão defender um muçulmano no qabr, que irá ficar no lado das pernas. A oração em congregação é obrigatório, não é sunnah para os homens. É obrigatório para os homens e não é obrigatório para as mulheres. É obrigatório para os homens e não é obrigatório para as mulheres. Porque a mulher pode rezar em casa e tem mais recompensa do que rezar na mesquita. Mas para o homem tem mais recompensa fazer salat em jama'a do que fazer sozinho. Num dos hadith de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, que está no Sahih al-Bukhari, no Sahih Muslim wa ghayruhuma min al-a'imma, o Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ele diz: salatu ar-rajuli fi jama'a, salat do homem, não disse muçulmano, desse homem especial, salat do homem em jama'a, em congregação, afdalu min salat al-fard,
27 daraja. É melhor do que uma oração, quer dizer, uma oração de alguém que fez sozinho, de alguém que rezou separadamente, que rezou fora de jama'a. Então, a oração em congregação é mais melhor do que a oração deste homem que rezou sozinho. 27 daraja. 27 daraja. Um pagamento desse de 27 vezes a mais, de categorias de pagamentos por fazer em jama'a. Agora, se você faz sozinho, em algum momento também há dúvida se esse seu salah foi aceito ou não. Por quê? É possível Allah aceitar o seu salah através das pessoas próximas que estão contigo. Allah virá aceitar o seu salah através das pessoas próximas que estão consigo no saf. Se calhar o seu salah tinha alguns problemas, mas não também problema que leva a se quebrar. Porque se for um problema que te leva a se quebrar o salah, não há de aceitar só porque você está próximo de alguém. 2, há uma concentração na sua oração. Então, é isso que o Nabi disse, 27 daraja. Um dos hadiths de Abu Huraira ad-Dawsi, radiyallahu anhu wa ardaahu. Abu Huraira foi um sahaba de Medina. A sua tribo chamava-se Banu Dais, a Banu Dawsi. O nome dele era Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi, conhecido por Abu Huraira. Antes de ser muçulmano era Abdul Shamsi. E quando entrou no Islã, o profeta chamou-lhe de Abdurrahman. E depois chamou-lhe de Abu Hurairata. Banu Daus, para indicar que você mudar nome depois de crescer não é problema. Um nome que você achar bonito. Abu Huraira é o sahaba que mais tem hadiths, que ele narrou ou pessoas narraram sobre ele. Ele narrou ou pessoas narraram sobre ele. Abu Huraira, ele disse: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه ضعفا. Diz assim: o salah em jama'a, em congregação, em grupo. Jama'a significa grupo. Em grupo é a oração mais elevada perante Allah do que aquela oração de uma pessoa sozinha, que ele faz aonde? Fi baitihi, na sua casa. Wa fi suqihi, ou no seu lugar onde ele faz seus negócios. Pode ser na loja, pode ser numa banca qualquer, pode ser num lugar, mas você faz negócios e o tempo não te permite para ir à mesquita, então faça salah aí. Essa é uma razão válida. E o Nabi disse: وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ. Disse, e assim, quando ele faz a ablução, faz o wudu, فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ, fazer de boa forma este wudu. أَحْسَنَ الْوُضُوءَ é fazer de boa forma, não despachar, não fazer chap-chap, fazer assim como deve ser. فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ. Depois, لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ. Não há nada que lhe faz sair de casa para a mesquita senão o salah. Nesse caso, você faz o wudu em casa e sai de lá para a mesquita só com o objetivo de salah. Quando falo de casa, pode ser lá na loja, pode ser em qualquer sítio que você está, pode ser no trabalho. Se quer, faz o wudu lá e vai para a mesquita com o objetivo de rezar. لم يخطئ خطوة إلا رفعت له بها درجة. Você não marca nem sequer um passo, excepto Allah subhanahu wa ta'ala eleva uma categoria para esta pessoa por causa daquele um passo.
E o mesmo passo que você marcou, وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ, eliminado um erro, um pecado pequeno, através daquele passo que você marcou. Só um só. Cada passo que você marca, de casa até a mesquita. Para alguém que fez wudu lá, em casa. De casa para a mesquita. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ, quando entra na mesquita, e a pessoa manter-se ali, fazer o salá em jama'a, ou então perdeu o jama'a. Porque você pode perder por razão e pode perder sem razão. Se você perder sem razão, não tem recompensa. Você está num jogo, escuta adhan e você nem quer ir, disse vou mais tarde. Aqui você não vai ter recompensa, porque você desprezou o tempo. Então, enquanto a pessoa estar ali no lugar onde rezou, onde fez o salá, lam tazalil malaikatu tusalli alayhi. Há um grupo de os anjos permanecem a fazer o quê? A fazerem dua a favor dessa pessoa. A fazerem dua a favor dessa pessoa. A pessoa que rezou e ficou naquele lugar onde ele rezou. O profeta diz: madama fi musalla, wa fi riwaya madama fi majlisihi alladhi salla fihi. Enquanto essa pessoa permanece neste lugar que ele rezou, você não saiu, fez salat ali, ficou ali. Os anjos dizem: Allahumma salli alayhi, wa fi riwaya Allahumma ighfir lahu, oh Allah, perdoa ele. Allahumma tub alayhi, Allahumma arhamhu, oh Allah, tenha pena dele. Allahumma tub alayhi, oh Allah, aceita o arrependimento dele. Esse é o dua que os anjos fazem a favor dessa pessoa. Mas enquanto essa pessoa permanece ali onde ele rezou, não saiu, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam falou uma palavra de ouro lá em frente: ma lam yuhdith fihi. Se for que essa pessoa não fez nada de bid'a nesse lugar, se for que essa pessoa não trouxe nada de bid'a, uma novidade neste lugar. Há muitas novidades. Então, enquanto a pessoa não fez nada de novidade, de inovação, esses anjos permanecem a fazer dua até você sair dali. Mas no início diz: Salatul rajuli fi jama'a, salat do homem em congregação. A mulher está fora. Akhrajah. Então, a partir desses hadiths, a preocupação nossa é de fazermos o salat em congregação, caso possível. Um dos hadiths de Abu Huraira, o mesmo Abu Huraira que estamos a mencionar aqui, um hadith que está no Muslim. Ele disse que ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun a'ma. Ouça só este hadith. Certa vez veio um homem, veio ter com o Nabi, rajulun a'ma, um homem cego, que não tinha visão. Veio ter com o Nabi, veio ter com ele. Com que objetivo? Ele disse: Ya Rasulallah, eu não tenho, quer dizer, ele queria aquelas desculpas de ter alguém de companhia. فقال له أن يرخص له
fasala rasulallahi an yurakhasa lahu fayusalli fi baitihi. Aquele homem pediu o profeta para que lhe permitisse ele rezar na sua casa. Farakhasa lahu. O profeta permitiu-lhe. Disse: não tem problema. Já que você tem um problema de visão, pode rezar em casa. Falamma walla, aquele homem foi embora. Então, quando foi, da'ahu, o profeta lhe chamou. Disse voltar. O profeta pergunta: atasma'u nida de salah? Você escuta o adhan de salah? Qala na'am. Aquele homem disse sim. Qal fa'ajib. Disse: responda essa chamada. O que é responder chamada? Fazer salat em jama'a. Se você ter capacidades de sair de casa para a mesquita, se não ter, reza em casa. Fa'ajib, responda a este chamamento. Vir até a mesquita. Mas disse: rajulun a'ma, um homem cego. E o que dizer aquele que tem visão saudável? Se reza sozinho, sem motivo, nem ocupação que lhe leva a rezar sozinho. Há um sahaba chamado Abdullah bin Qais. Abdullah Amr bin Qais, conhecido por Amr bin Qais, mais conhecido por Ibn Maktum. Abdullah Ibn Maktum era um muadzinês lá em Medina. Era muadzin de Nabi. O Nabi tinha dois muadzin, Bilal e Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum, ele também não tinha visão. Disse para o Rasulullah, disse: inna al-madinata kathiratul hawam wa sibaa. Ó mensageiro de Allah, aqui na cidade, há muitos animais. Sibaa são aqueles animais carnívoros, leões, né? Aqueles animais, leões, esses animais, leopardo, esses animais são sibaa, esses animais carnívoros. Então, aqui há muitos problemas disso. Abdullah ibn Maktum era para estar a rezar em casa. O profeta disse: atasma'u hayya ala salah, hayya ala al-falah? Você consegue escutar isso? Hayya ala salah, hayya ala al-falah. Então, se consegue escutar, faça salah na mesquita. Esses são dois hadiths, Rawah Abu Daud. Os dois falam de problemas de visão. Aquele era um homem, esse aqui era um homem. Significa que rezar na mesquita para os homens, não as mulheres, é obrigatório. Warka'u ma'a raki'in, inclinai junto daqueles que inclinam. Essa é uma ordem que Allah subhanahu wa ta'ala traz. Que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe. Essa é uma ordem. Não é um pedido, não é um ponto de vista na visão de alguém. Não. Você está na loja, não tem como, faça salah lá. Se há meios, venha fazer aqui, em jama'a. E voltando um pouco para o primeiro hadith, que disse salatu rajul fi jama'a, salat do homem em congregação. Nesse hadith aqui não disse na mesquita, disse em um grupo. Se quer vocês estão de viagem, podem fazer no meio do caminho. É um grupo. Na mesquita é porque é um lugar conhecido. Mesmo estando em grupo, devem fazer também grupo. Do que se fazer aqui, aquele ali, esse aqui, aquele ali. Não. O Ibn Mas'ud, ele disse: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى
o profeta ensinou-nos tradições da orientação, de guia. وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى, dentre as tradições de guia, da orientação, então é fazer o salá, é estabelecer a oração em congregação. Esse é que deve ser o objetivo, a intenção. Agora, se você chegou fora, encontrou, pessoas estão quase, não pode correr. Consoante outro hadith, disse o profeta: vocês quando estão a vir aqui na mesquita, a aparecerem, então fala ta'tuna wa antum tas'auna. Vocês não podem vir aqui a correr, a fazerem barulho daquela forma, a correr, só porque você quer encontrar aquele raka, tem medo de perder. Não. Wa'tuha wa antum tamshun. Venham andando de uma forma calma. Andar, não correr da porta até aqui, só porque tem medo de perder jama'a. Não. Alaykum bis-safina, com tranquilidade. Ou alaykum as-safina, com tranquilidade, de boa forma, nas calmas. Não você fazer o wudu chap-chap, só porque viu que restam 2 rak'a. Senão seu salat não vai valer. Porque se o wudu não estar completo, o salat não vale. Depois no fim lá, o Nabi disse: Fama adraktum fasallu. Fama adraktum fasallu. O que vocês encontrarem, façam o salá. Perdeu 2 rak'a, restam 2, então venha de boa forma. Não porque você quer encontrar aquele jama'a, diz que quer adquirir recompensa. Não se adquire recompensa na precipitação, adquire-se nas calmas. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. E o que vocês perderem, então completai. O que vocês perderem, completem. Se você perdeu o que perdeu entre os raka'at, então você tem que completar. Neste salat em jama'a também, aqui, há um problema para alguns. Alguns, quando aparecem, encontraram pessoas que estão no 3º raka'a, o que eles preferem? Preferem começar o salat, fazer aqueles 2 rak'a que eles perderam, até te encontrar naquele rak'a ali. Pensa que já está em jama'a. Não. Salat não é assim. Eles fazem o quê? Eles devem começar Allahu Akbar, ler Alhamdu dele, Qul Allahu dele, ir no ruku', no sajida. Vocês estão parados, fazer aqueles 2 que ele perdeu e vir estar convosco no 3º rak'a. Disse: já paguei. Como é que você paga antes? Como é que você paga antes de dever? وَمَا فَاتَكُمْ, o que vocês perderam, فَأَتِمُّ. E escuta bem a expressão. Primeiro diz: فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا. O que vocês encontrarem, então rezem, façam. Significa, depois de encontrar, você vai primeiro cumprir o que você encontrou. 2, o que vocês perderam, fa'atimmu, completai. Completar o que vocês perderam depois daqueles 2. Mas o que algumas pessoas fazem, não, é o contrário disso. Disse que estou a fazer salatul jama'a. Não, você está a contrariar. Você está a contrariar. E uma das coisas, muitas das vezes não fazer salatul jama'a, tendo possibilidades de como fazer, capacidades, é hipocrisia, é nifaq, é ser munafiq. Porque munafiques lá em Medina também faziam isso. لقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا
munafiqun ma'lum an-nifaq, dizia Ibn Mas'ud, como vê no Sahih Muslim. Pessoas naquele tempo reconheciam e conheciam alguém na sua hipocrisia, e pela hipocrisia que tem, por causa de o quê? Assunto de contrariar Salah. Porque munáficos só gostam de 2 Salah só. Fajr, aliás, não gostam de 2 Salah. Fajr e Isha. Munáficos não gostam desse Salah. Só gostam de Dhuhr, Asr, Maghrib. Mas Isha, esquece lá. Fajr, esquece lá. Por quê? Porque vai passar ali no bairro enquanto todos estão a dormir. Ninguém vai lhe ver. Só tempo de Dhuhr. Onde vai levar um confete dele, pôr na cabeça, ser perguntado, vai aonde? Vai na mesquita. Aí para ele, já está honrado. Munáficos estão assim. Munáfico, salat difícil para munáfico, salatul Isha e salatul Fajr. E salatul Jama'a é muito mais difícil para um hipócrita. No tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam, haviam algumas pessoas que gostavam de rezar em casa. Esse hadith está no Muslim, hadith de Abu Huraira. Então Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele disse: لقد هممت أن آمر فتية فيجمعوا لي حزبا من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم علة فأحرقها عليهم. لقد هممت أن آمر فتيتي. Eu gostaria de ordenar meus jovens, um grupo de jovens, فيجمعوا لي حزبا من حطب, حزبا من حطب, e me arranjarem lenha. Para o quê? ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم علة. Depois eu ir nas casas daquelas pessoas que fazem salah lá dentro das suas casas, não querem aparecer na mesquita, علة, por fraqueza. O profeta pôs entre parênteses, علة, por fraqueza. Não disse com um motivo válido. علة, por fraqueza. Cansaço, estou cansado, estou a vir do trabalho. Pode existir cansaço que não pode te permitir, né? Se quer sair daí para a mesquita, é na mesma. Mas o normal tem que ir lá. فأحرقها عليهم. O profeta disse: eu ir queimar a casa dessas pessoas. Um grupo de pessoas que faziam salah nas suas casas, não queriam vir na mesquita, e o profeta ficou zangado. فأحرقها عليهم. Eu ir queimar essas casas deles. Então, a partir, juntar todos esses hadiths, fazer o salatul jama'a, não é o seu querer, é uma obrigação que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe. É obrigação que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe. Não é um pedido, não é um ponto de vista, dizer que agora posso ou estou a ver assim. Não, não. É uma obrigação. Agora, aqui, não seja também o problema, aqui nesses pontos, nesses hadiths, não seja também o problema de alguns proibirem as mulheres a rezarem na mesquita. Porque traz um hadith que está no Muslim. O hadith é sahih, mas estamos a pôr num lugar غير sahih. Mas o hadith é sahih. Aquele hadith de Aisha, que ela disse: se o Nabi estivesse viva, aliás, se o Nabi estivesse vivo, e obrigar as mulheres, obrigaria as senhoras, as mulheres. O hadith vem assim: se o Nabi estivesse vivo, se ele visse o que as mulheres fazem hoje, ia proibir as mulheres a fazer salah na mesquita. O que as mulheres fazem hoje, depois de Nabi morrer, levam esse hadith, começam a proibir mulheres de rezar na mesquita. Começam a dizer que mulher não pode rezar na mesquita. Mas o hadith, se a pessoa perceber, está muito claro. A Aisha disse:
Se o Nabi estivesse vivo, se visse o que as mulheres fazem hoje, se o Nabi visse o que as mulheres fazem hoje, ia proibir as mulheres a fazerem salat na mesquita. E o que você vai concluir nesse hadith? Se o Nabi estivesse vivo, ia proibir. Se Allah diz no Surah Al-Ma'idah: Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hoje eu completei para vós a vossa religião. O Nabi não morreu sem que antes o completo do Islã chegue no seu lugar. O profeta morreu depois do Islã estar completo. Significa não há mais outra porta. E levam esse hadith, alguns juntam com ciúme e proíbem de ver a mulher na mesquita. O hadith que existe diz assim, está no Abu Daud, diz assim: se a mulher reza no quarto, dentro da casa lá, reza no quarto, o salat da mulher feito no quarto, a mulher tem mais recompensa do que fazer na sala. Se a mulher faz o salat na sala, tem mais recompensa do que fazer no quintal. Se a mulher faz no quintal, tem mais recompensa do que fazer na mesquita. Esse hadith é sahih, não há dúvida. Agora, dizer que mulher não pode rezar por causa daquilo, porque ela é fraca, não. Os hadiths são muitos. Por isso o Nabi dizia: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المساجد فلا يمنعها. Quando de vós, a sua mulher, a sua esposa, pedir-lhe permissão a fim de ir à mesquita, então não pode lhe proibir. Rawah Muslim. Não pode lhe proibir. E por que não leva esse hadith? Por que só leva daquele de Aisha, que disse: se o Nabi visse o que as mulheres fazem hoje, ia proibir? Só leva aquele. A pergunta é: proíbe porque entendeu o hadith, ou gostou do hadith, ou porque tem ciúme, tem medo de conquistar a sua esposa? Porque se for que você proíbe por causa do hadith, os hadiths que permitem são muitos do que esse. Então até aí conclui-se que a pessoa que proíbe a mulher rezar na mesquita, não proíbe por imã. Nada. Proíbe só por aquele sentimento que ele tem, medo que ele tem. Mas até quando a sua esposa vai estar fixa no assunto do Islã? Enquanto não ouvir a informação e a mensagem, e você lá em casa não está, e há de ouvir aqui na mesquita. Então, o jama'a não é obrigatório fazer salatul jama'a para a mulher. A mulher pode fazer sozinha. Faz sozinha por quê? Porque a mulher fica mais concentrada quando está sozinha. Por isso aquele hadith disse: no quarto tem mais recompensa, através da concentração que ela tem, através da fraqueza da mulher. Agora, companhia nós, grupo nós, é obrigatório vir rezar aqui, se ter como. Se não tem como, faça o salat lá mesmo onde você está. Reze lá mesmo onde você está. Se for possível fazer em jama'a, lá mesmo. E se não for possível, faça sozinho. Mas não. Hayya ala salat. Você está aí só. Só porque sabe ler o Corão. Diz: quando eu chegar lá, eu vou ler. Eu já sei como fazer salat. O assunto aqui não é de saber como fazer salat. O assunto é de seguir com a obrigação que esse salat traz. Você não controlou a obrigação. Allah traz um ponto imperativo: warka'u, inclinai ma'ar raka'in.
junto dos que inclinam. Então, fazer o salah sozinho, nem sabe se seu salah já foi aceito, porque outros só sentam lá, quando vem que os outros já estão a sair, vem fazer o wudu. E depois começa a falar tipo papagaio assim, já deixaram o meu lugar. Seu lugar de o quê? Você estava aí a brincar, já deixaram, em vez de você adiantar e fazer salah, quer também parar ali. Já comeram, né? Comeram o quê? Por que você não corre? Não adianta. Você nem sabe se ela vai aceitar seu salah, se você deixou de propósito, tempo passar. Ou seja, jama'a passar. Agora, se ter motivos, como doença, como viagem, como dormida, se você estava a dormir, né? Isso de razão, você pode fazer sozinho. Mas não, escuta adhan, só está a jogar ali, aquele jogo de xadrez, só sabe jogar aqueles jogos ali. Hayya ala salah, nem consegue abandonar, não quer deixar. O outro vem dizer, não vai fazer salah, é de pagar qadá. Eu hei de fazer qadá. Você pensa que esse qadá vale no assunto que você deixou de propósito? Allah não vai aceitar esse salah. Então, cada um, ali onde for possível, rezar ali mesmo. Se tem razões. Se não tem razões, melhor vir ao jama'a. Alaykum bil jama'a. Apeguem-se com a congregação. Esse é hadith esse. Apeguem-se com a congregação. Certa vez, Ibn Mas'ud estava a aconselhar um tabi', disse, deve se apegar com o jama'a. Depois, Ibn Mas'ud disse, se o imamo não aparecer, então não existir imamo, então faça sozinho, porque essa é obrigação. Aquele homem disse, olha, vocês, kaifa antum ya ashab Muhammad, como é que vocês estão? Ou vocês, companheiros de Muhammad? Ora está a falar daquilo, está a falar de jama'a, ora está a falar de separação. Então ele diz, olha homem, eu pensei que você é uma das pessoas que mais tem conhecimento nessa zona, nessa cidade. Disse, atadri mal jama'a, você sabe o que significa jama'a, grupo? Ele disse, não. Ibn Mas'ud disse, innal jamhura jama'a. Assembleia é jama'a. Al-jamhur é assembleia. Innal jamhura jama'a. Assembleia é congregação, é grupo. Ele disse, esses contrariaram o que é jama'a. Jama'a ma wafaqa al-haqq, é aquilo que está em concordância com a verdade. Agora, esse hadith você pode vir perceber de uma outra forma. Aqui disse jama'a é aquilo que está com a verdade. Agora, se for isso também meu salah, eu vou fazer lá mesmo, assim como deve ser com a verdade, fazer de boa forma, como o salah deve ser. Não, porque disse assembleia jama'a e contrariou também o que é jama'a. Não baralhe as coisas. Aqui pode vir ser jama'a na concordância, por concordância. Por exemplo, você falou uma coisa X é haram. Alguém vem me dizer, fulano disse coisa X é haram. Eu venho dizer sim, ele falou a verdade. Isso é jama'a, apesar de que não estávamos juntos. Isso já tem a ver com concordância. Não tem a ver aqui com assunto de salah. Você vai dizer, coisa X, temos que fazer assim. Depois de ouvir mais tarde, venho dizer, é verdade, temos que passar assim mesmo. Isso é jama'a também.
Mas você pode dizer que tá bom, esse está sozinho, esse sozinho, mas já que concordaram, disseram que é Jama'a. Agora, por que o Salah também, quando está lá, também não é Jama'a? Não. Aqui está a falar o grupo juntos. Porque aqui existem algumas coisas. Por exemplo, se é cruzar tornozelo, se você quer concordar com uma verdade que falou alguém, não precisa você cruzar seu tornozelo com o tornozelo dele. São assuntos diferentes. Estamos a falar de Salah, Jama'a no Salah. É obrigatório. E aliás, tudo que é Jama'a no Islã é obrigatório. Tudo que é Jama'a de acordo com o Sharia é obrigatório. Mathalan, um exemplo. Se você diz assim, coisa X é halal, depois de ouvir, é obrigatório também acreditar de que é halal. Mesmo eu não falar aqui com a boca, mas tenho que acreditar no coração. Por quê? Se eu não acreditar, sou munáfico. E para você sair da hipocrisia, tem que acreditar aquilo, da verdade. A não ser que você não acredita porque tem uma prova que contraria aquilo. Esse é um outro assunto. Você é crente. Agora, estar a duvidar na mensagem real, aí já é outro assunto. Então, eu estou a falar de Jama'a no Salah. Jama'a de Salah e no Salah. Jama'a, congregação da oração e na oração. Significa, mesmo até aqui, estando no Salah, vocês devem estarem juntos. Não é um está parado aqui, outro ali. Não. Dizem que é Jama'a. Como Jama'a? Ou cada um é imam. Esses são pontos que nós temos que cumprir como algo obrigatório, fazer o Salat em Jama'a. E por aqui parece que é suficiente e a mensagem é longa. Os álamos disseram ma qalla wa dalla, seja pouco, mas indicar algo. E numa machamba onde vai fazer um mês a cair chuva nessa machamba sem parar, essa machamba vai estar bem? Não vai estar bem. E também só um mês forte sem chuva também não vai estar bem. Então, em algum momento chuva, pouco só, sol também, pouco só, né? E há uma expressão de machuabos que dizem, só vou traduzir, que dizem que tocar batuque não é rasgar. Agora, eu vou falar aqui até perder sentido. Por aqui eu termino. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, quem tem o seu argumento ou sua questão pode apresentar. Bom, a questão é sobre o Salat mesmo. Supomos que você intencionou que tenho que acordar, vamos supor o Salat de Fajr. Tenho que acordar às 5 ou 4:30 para depois ir fazer o Salat de Fajr. Então, de repente não acordas, sono te carrega e acordas 6 horas, quando o sol já nasceu. Há momento que você dorme, parece que estás a ouvir estás a sonhar ou estás a ouvir azan lá na mesquita, mas enquanto não é azan, só que você estás a sonhar sozinho ou estás a pressentir que, esse acho que é azan da mesquita, mas estás a dormir e não acordas naquele momento de Fajr, vais acordar 1 hora já fora do horário de Salat al-Fajr. Nessas circunstâncias, isso vira negligência ou este tipo de caso em que podemos considerar esse muçulmano perdeu o Salat porque
O que ele estava a sonhar era verdade ou se calhar o sono lhe levou profundamente? Em que fica esse tipo de caso? Não sei se fiz perceber. Sim, Assalamu alaikum. Sim, uma das preocupações que nós temos é a distância. Agora, um dos exemplos, eu pessoalmente vivo lá numa Banama e não há mesquita. Tenho que estar lá 5 horas até aqui. E há casos em que às vezes essas nossas motas já variam e não cumpro as 5 orações. Então, estou a pedir como é que vai ser. Sim. Será que sou muçulmano ou não? Sim, primeiro, se você estava a dormir, ou estava a sonhar, ou a pressentir qualquer coisa, a fazer adhan, sonhar a fazer adhan é um assunto normal. E é um bom sonho, não é? Agora, você acordar mais tarde, primeiro, dizer negligência não. Ou o que estava a sonhar é estranho, também não. Mas o que acontece? Se você acordou, no tempo em que acordou, tem que ir fazer solá. Vais fazer aquele solá. Esse solá é aceito, porque já tem uma razão válida. Você estava a dormir, não fez por negligência. Você estava a dormir. Então, neste momento em que a pessoa vai acordar, tem que ir fazer solá. Estamos juntos, né? Entendeu bem? Ok. A segunda questão. Disse uma das coisas é a distância. Então, em algum momento, as motas avariam. Ok. Vai depender da distância. Se for, por exemplo, uma distância de 20 minutos de andar, a pessoa tem que vir à mesquita. Agora, se for aquela e cada distância tem que medir os minutos. De que se eu saio daqui essa hora, até hora X, vou estar na mesquita. Linha B. Tem que ver as horas. Se ver que é um tempo cujo há perigo no caminho, posso me encontrar com inimigos, faço lá em casa. Posso me encontrar com inimigos, estamos a falar de Fajr, Salatul Isha também, que são orações feitas num tempo escuro. Então, aí, se tem medo de um perigo qualquer no caminho, de casa para a mesquita, então aí a pessoa já tem razão de rezar, de rezar em casa. Agora, fora disso, como o Salat, o Dur, o Fajr ou Asr qualquer, sabe que não há nenhum perigo que eu tenho medo, pelo menos. Só o problema que está é a distância. Então, o máximo que a pessoa tem que fazer é medir a distância. A partir das horas, a partir do relógio, a pessoa medindo. Pois agora temos muita facilidade nos assuntos da hora, do salá, da hora, de qualquer hora que seja, mesmo sendo do trabalho. Então, a partir dessas horas, esses minutos, tudo isso, já sabe que se aqui sai 11h50, pelo menos já até 12h15 já estou na mesquita. Aí já são 25 minutos aí. A partir daqui, aí sim. Agora, se é aquilo que sabe de que daqui para lá é 1 hora a andar, aí então não está perto da mesquita. É só rezar em casa. Entendeu bem? Não percebi? O bai que perguntou, entendeu? Ah, ok, tá bom, jazakallah. Sim, tem mais alguém? É uma distância que não dá, né? Então é só rezar lá em casa. Não procure riscos. Assalamu alaikum. Eu tenho uma pergunta. Uma coisa é dormir profundamente e outra coisa é se fazer dormir. Então, como é que fica a situação de alguém que se faz dormir? Porque temos alarme, por exemplo, toca o alarme, você acorda depois, vou desligar o alarme, vou dar mais 10 minutos. Depois o sono te pega de vez. Essa é a minha primeira questão. A segunda questão em relação
há um homem casado e a sua esposa não faz salah. Como é que fica a situação desse casal? Muito certo. Uma pessoa que tem uma dívida, e cada vez mais que você lhe encontra, ele faz de esquecer. Você vai lhe chamar de quê? Mafioso, né? Então esse também é mafioso. Se é um bandido a pessoa, e salário não vale, porque se fez dormir. Quer dizer, esse aí abarbatou o tempo, pôs no bolso, depois quer ter razão. Mas onde é que vai se ver de que esse pisou uma armadilha muito seca? É que quer enganar alguém que vê o que está no coração. Allah. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ومن الناس dentre as pessoas من يقول آمنا بالله aqueles que dizem que nós cremos em Allah وباليوم الآخر e no último dia وما هم بمؤمنين mas eles não são crentes. Por quê? يخادعون الله tentam enganar Allah والذين آمنوا e enganam aqueles que são crentes وما يخدعون e eles não enganam a ninguém إلا أنفسهم a não ser a eles mesmos وما يشعرون e eles não percebem isso. في قلوبهم مرض nos seus corações há uma doença فزادهم الله مرضا e Allah aumentou-lhes a doença ainda mais ولهم عذاب أليم e eles terão um castigo doloroso بما كانوا يكذبون por aquilo que eles mentiam. Aya 8:10 até essa aya é suficiente. Tentam enganar Allah. Tentam por quê? Porque ninguém engana Allah. Então essa sala dele não é de valer. 2. Um homem, a mulher não reza. A situação, primeiro, deve dar punição. Primeiro, cada um aqui já sabe qual é a punição melhor na sua frente para sua esposa. Eu não posso dizer que a punição é aquilo. Cada um aqui já sabe qual é o ponto fraco da esposa. Aí mesmo é onde entra a punição. No ponto fraco dela. Não estou a dizer aqui nas mamas. Não é isso. Isso é você querer matar. Por exemplo, você sabe que esse aqui, passar 1 hora sem comer, está doente. Então não tira comida. Para uma pessoa que não rezou, que não reza, você pode não tirar comida. Dizer, olha, almoço, jantar, mata bicho, vai lá comer lá onde rezou. Porque você já sabe que não rezou. Há de comer aonde? Agora, nesse ponto aqui, você tem que ver. Porque se for aquele que a mamãe está atrás de casa, há de ir comer lá. Você tem que arranjar uma outra punição, que pode vir de conseguir. Cada um aqui já sabe. Apesar de que alguns não sabem dar punição à criança, né? Uma criança que comeu robocaril, você não lhe dá comida de vez. Não, lhe dar chima e aquele molho só. E informar que seu peixe é aquele que você comeu. Amanhã, não há de repetir. De que você lhe dar assim todo dia sem comer? Lhe deixar assim. Estamos juntos, né? Então, cada um aqui já sabe qual é o ponto fraco da esposa, de punição. 2, dividem camas. Se ver que você não está, essa é uma das punições também. Dizer que agora você não há de estar aqui até você fazer salah.
Se ver também de que não consegue, mas não está a fazer, então abandone essa mulher. Vai lá casar a outra. Vai lá casar a outra. Porque Allah diz no Alcorão: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Al-Ra'd. Allah não muda o que há num povo até que este povo mude a ele mesmo. Mude-se. Agora, você sem procurar e sem querer se mudar, Allah não vai mudar de si. Então, depois de dar essas punições e se ver que a mulher não há cura, está a tomar comprimidos, não há cura, é sair lhe pôr na casa mortuária, que é divorciar com ela, né? Aí onde você divorcia com ela, está viva para ti? Não, já está morta. Então é só lhe guardar, ir na família, dizer vá no seu lugar, porque a sua vida não seja uma vida admissível assim para mim. Então daí vai procurar a outra. Walillahi alhamd, wallahu alam. Allah subhanahu wa ta'ala pode vir te dar a melhor mulher do que essa. Por quê? É que o Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, quando estava com Al-Khadir alayhi salatu wassalam, estavam a andar, encontraram aquela criança e Al-Khadir matou. E Al-Khadir disse o quê? Disse que eu assassinei aquela criança porque seria kafir, ia prejudicar os pais e faria com que os pais entrassem no kufr através daquela criança. Então, فأردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. Matamos aquele, o objetivo de Allah subhanahu wa ta'ala é trazer um outro filho melhor do que aquele filho, que irá tratar bem dos pais. Por isso assassinei, eliminei aquele. Se foi um conhecimento que Allah deu a ele. E de verdade, mais tarde, conforme os álmos, aqueles pais tinham uma filha que era piedosa e tratou bem dos pais. A partir desse ponto, também você depois de dar algumas lições, ver que não há cura, é só você eliminar de vez a ela, divorciar com ela, separar-se com ela, ir procurar a outra e ela também ir procurar o outro. Não, Wallahu a'lam. A outra questão? Assalamu alaikum. A questão é o seguinte: alguém está num deserto, cujo lá não tem folha, não tem água, já se urinou, já fez as necessidades, seja menor assim como maior, e chega a hora do toalete, como é que a pessoa pode fazer? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ou a segunda questão, um casal tiveram uma noite de prazer e dormiram sem o respectivo banho. E chega a hora do solat, estamos a dizer 4h20, é o solat de Fajr. E o homem acorda precisamente 4h10, despertou 4h10 e os 10 minutos são reservados na deslocação do mesmo até ao masjid. Não deu tempo de tomar banho. A questão é, o solat deste homem ou deste casal será válido? Jazakallah. Certo. No Islã existe algo chamado regra e há outra coisa que anda com regra chamada alternativa. Regra, alternativa funciona ali onde saiu regra. Ali onde saiu regra, a alternativa entra ali mesmo. A regra é da pessoa usar a água quando faz necessidades. Essa é a regra. Na falta de água, você usa areia. Isso já é a alternativa. Pode usar algumas pedrinhas, no mínimo 3. Se for grande, então deixa assim em pedaços, 3 pedaços. Esse 3 é o mínimo. Se quiser aumentar, então não pode ser 4 nem 6, não pode ser par. Devem ser pedrinhas ímpares. 3, 5, 7, 9, assim mesmo. Em vez de serem 4, uma com a amiga, 6, uma com a outra. Não. No mínimo devem ser 3 pedrinhas. Que podem, quando falo de pedrinhas, podem ser aquele barro assim, forte assim, que sabe que é suficiente eu me limpar através dessas pedrinhas. Então esse é o mínimo.
Essa é uma alternativa na falta de água. Mesmo você fazer sexo com a sua esposa, estar lá de janaba, não há água para banho, tão longe, então faz tayammum. Tayammum é o quê? É bater com as palmas, bater a terra com as palmas e tirar aquela areia. Não é se esfregar com aquela areia. Não, tira a areia, só fica aquela poeira apenas. Faz com ele tayammum, lava a cara uma vez e bata de novo, esfrega antebraços, lado direito, bata de novo, esfrega, mas tem que estar a tirar aquela areia, para não se sujar. Esse é o tayammum, na falta de água. Então essa é a alternativa. A regra é de usar água, mas na falta de água, a pessoa usa a alternativa. Essa questão está clara? Ok. A pessoa pode estar um pouco admirada, mas a alternativa também até lá em casa também existe. Eu só vou dar um pequeno exemplo, depois vou na segunda questão. Você tem uma regra lá em casa, diz assim, 18 horas e 30, todas as crianças no quintal, ninguém pode sair fora. Essa é a regra. E todos dali obedecem isso, de que o papá disse que 18 e 30, ninguém pode sair fora. E num dia que você encontrar fora, chicotes com a criança. Mas o que acontece? Num dia desse, qualquer dia, no jantar, aparece o hóspede de repente, vocês tinham um plano de não existir jantar. Mas o que vai acontecer? Aparece o hóspede de repente, já é 18h40, já passou aquele 30, que criança não pode ficar fora. E você tira 10 meticados e você vai lá comprar sumo. E o papá dizer, olha papá, o filho dizer, olha papá, você nos proibiu a gente sair fora. Essa criança vai lhe considerar de quê? Indisciplinado, né? Sim, mas ele seguiu regra de papá. Mas é que naquele momento ali é a alternativa. A regra depois daquele dia continua. 18h30 todos no quintal. Mas naquele dia a regra saiu, porque não havia como. Então no Islã também é assim mesmo. Se a pessoa dizer que não há água, vou ficar assim mesmo com xixi, tenho razão. Não tem razão. Então dali faz tayammum, aliás limpar-se através das pedrinhas, secar, e se chega tempo de solar ali também faz tayammum da forma como eu expliquei, através da areia. A segunda questão, se um casal fez sexo com a sua esposa, depois de minutos, resta um pouco, se calhar estava a dormir, restam poucos minutos, se calhar 10, os mesmos minutos usar para banho, mesmos para a mesquita. Deixa de fazer banho e vai à mesquita por medo de perder jamá ou perder a hora. É isso? É isso? Ok, agora esse salah é válido? Não, o salah não é válido. A pessoa tem que tomar banho. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wa in kuntum junuban fattaharu", lá nos ayat 6 de Surat al-Ma'idah. Se vocês estiverem impuros, então devem se purificar. Então a pessoa vai tomar banho. Se não há tempo para a mesquita, faz o salah em casa. Se ter medo de perder o tempo do salah, então vai tomar banho e fazer salat em casa, com a esposa, ou então fazer sozinho. Não, essa questão já está, né? Muito certo. Temos mais últimas. Assalamu alaikum. Eu tenho umas 3 ou 4 questões, mas vou tentar cortar por causa do tempo, talvez. E a primeira tem a ver com o salat de uma pessoa, por exemplo, que tem alguma concessão, alguma autorização para fazer salat sentado. Mas ele faz o salat normal, obrigatório, de pé. Simplesmente quando chega o período de sunna, ele faz sentado. Esse salat é válido? Ele consegue levantar e fazer salat obrigatório de pé, mas o sunna faz sentado. É a primeira questão. A segunda, uma pessoa, por exemplo, que está distante da mesquita, não consegue ouvir o adhan, e mesmo que ouvisse, se calhar pelo tempo já não tem como chegar até lá.
nós sabemos que a hora do solar ou as horas do solar estão praticamente marcadas em cada mesquita em concordância, né, de Jamá. Hora do Zuhr foi aplicada do Asr assim em diante. Então, chegou o período de Asr e você já sabe que geralmente na minha mesquita faz-se o Asr às 16 horas em ponto. E você está distante e não tem como chegar lá. O seu período, ou por outra, você tem a obrigação de fazer o solar exatamente na hora que está marcada para o solar na mesquita onde reza, ou vai fazer dentro daquele período estabelecido que se diz que terminou aqui o período solar de Asr. Então, são basicamente essas. Não sei se... Posso fazer a terceira? Posso? Sim. Ok. A terceira questão... A primeira questão, tem como fazer o salat de pé. Então, obrigatório faz de pé, sunna sentado. Salat obrigatório, se você faz sentado, sem razão, seu salat não vai ser aceito. Mas sunna, você pode fazer sentado, até saudável. Facultativo, você pode fazer saudável, sentado. O seu salat vale. Agora, obrigatório, você tem que fazer de pé. Agora, se você faz sentado, o obrigatório por um motivo, aí também continua a ser válido. Sunna, nafil, mesmo você com possibilidades, fazer sentado, o seu nafil vale, seu salat vale. Essa foi a primeira questão. A segunda, está distante e a sua mesquita está marcada, se quer 16h30. E você não tem como chegar lá. Agora, lá onde vai fazer o salá, é obrigatório fazer de acordo com o horário da mesquita, concordada pelo povo da mesquita, pela comunidade? Não. Não. Allah quando disse, inna salata كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, o salat está prescrito aos crentes no seu tempo fixo. Há um hadith sahih que disse, hadith Jibril, أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره. Certa vez quando Jibril veio e dirigiu o salat, dirigiu o Nabi, quer dizer, o Jibril é que foi o imam, e o Nabi foi o ma'mum, é que seguiu. Então o Jibril é que foi o dirigente do salat. Dirigiu o Nabi. Dirigiu no primeiro momento do salat, aliás do tempo, primeiras horas, tempo a entrar logo, depois de algum tempinho assim. E também dirigiu no fim do tempo. Depois ele disse, Ya Muhammad, as-salatu baina hadain al-waqtain. O salat está entre esses dois tempos. Significa que esses tempos aqui estão dentro do salat. Então, se a pessoa está lá onde está, ele vai rezar, vai fazer salat de acordo com o tempo do salat e não o tempo da mesquita que ele reza. Porque ele não está a tratar de jama'a daquela mesquita. Se for isso, então diríamos de que se você reza numa outra mesquita, que reza 16h15, você vai esperar aquele 16h30 para você fazer salat. Porque a sua mesquita faz 16h30. Mas na verdade não é isso. Então, a pessoa faz de acordo com o tempo que entrou. E não aquele 16. Aquele 16 ali é para as pessoas aparecerem, saberem de que essa hora aqui vamos à mesquita, para não aparecerem 2, 3, 4. É um combino que as pessoas fizeram. E não é a parte da entrada do tempo. Então, não precisa a pessoa fazer aquela hora da mesquita que ele reza. Agora, se existirem 3 mesquitas, as 3 você reza, esse é 16h15, esse é 16h05, esse é 16h30. Como é que vai fazer? Ou vai começar 16h15, terminar 16h30, para cumprir com aquelas mesquitas. Então, não precisa, a pessoa só vai cumprir o tempo que entrou. Mesmo se entra 14h50, até 15 pontos você pode fazer salat. Não. As outras duas. A outra questão é a respeito da história, se não estou em erro, do filho do profeta Ibrahim alayhi salam, o qual
quando contraiu o matrimônio, o seu pai não testemunhou, porque estava distante, estava ocupado com alguma questão, talvez ligada à profecia dele. Então, na altura em que ele volta para poder visitar o seu filho, junto à sua nora, ele simplesmente encontrou a esposa, ou por outra, a nora não encontrou o filho, e a nora não sabia que aquele senhor é o sogro. Existiu uma certa conversa ali que ocorreu e que no final ele deixou um recado que era para dar para o seu marido, cujo recado era: quando chegar o seu filho, aliás, o seu marido, diga a ele que seu pai esteve aqui e que ele disse para mudar de fechadura. E culminou com um divórcio praticamente. E depois, eu estou a comparar essa questão com a história do profeta, se não estiver em erro, Zacarias, que pediu a Allah subhanahu wa ta'ala, numa idade bem avançada, para que lhe concedesse um filho. Então, numa idade em que geralmente uma pessoa normal não faz filho, mas ele foi dado essa permissão, essa facilidade e conseguiu ter filho. Será que este pedido que ele fez podia se assemelhar, por exemplo, a uma pessoa que está casada, sua esposa, por exemplo, não faz solá? Você já deu essas punições todas e ela não está a entrar na linha, né? O marido pode fazer doar para que a esposa mude de comportamento, uma vez que o profeta Zacarias, se não estou em erro, fez esse pedido a Allah subhanahu wa ta'ala, um pedido que a gente já sabe que para uma pessoa qualquer, se calhar, não é uma questão normal, de fazer filho com uma idade em que ele já estava numa idade avançada. Será que um pedido deste, diria entre aspas, é válido ou é concebível? É basicamente isto. O irmão... Só 5 minutos. O primeiro irmão trouxe-me quantas questões? 2 ou 1? Ok, tá bom. Primeiro, o Zacarias disse... Diz Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kafuha ya ayn sad, ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا. هذا هو الجواب، هذه هي الإجابة. إنا نبشرك بغلام ما اسمه يحيى. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Veja como é que o Nabiullah Zacarias diz: قال رب أن يكون لي غلام. Como é que eu vou ter um filho? وقد بلغت من الكبر عتيا. Se eu já tenho uma idade muito avançada. Allah diz: قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Allah disse: olha, isso me é fácil, isso é fácil para mim, e eu te criei você enquanto não era nada. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فأوحى الله سبحانه وتعالى revelou a ele: أن سبحوا بكرة وعشيا. Diz assim: قال رب اجعل لي آية. Oh Allah, dê-me sinal. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. O teu sinal você é não falar com as pessoas 3 dias seguidos. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. E ele saiu para o seu povo, saindo do seu púlpito, do seu mimbar. Temos quantos minutos?
Hã? Estavam a falar 5. Mas nada, não eram 5. Ok. Então o Yahya disse, Zacarias disse: "Sabbihu bukrata wa ashiya." É para vocês devem glorificar Allah subhanahu wa ta'ala de dia e de noite, de manhã e à tarde, tudo isso. Então, para uma pessoa que não faz salah, está proibido fazer dua para essa pessoa depois de morrer. Está proibido. Permitido fazer dua para essa pessoa viva, para Allah lhe guiar, lhe orientar. Agora, se morrer, aí já é haram você fazer dua para ele, porque é kafir. Agora, se está viva, você pode fazer dua para Allah lhe guiar. Mesmo ser amigo, qualquer, mesmo ser um inimigo seu. Agora, se estar com ela um tempo depois e não há resultado nem o quê, abandone. É só abandonar, assim como Ásia abandonou seu marido Firaúna. Naam. Então, a última foi questão. Foi um pedido, né? Tá bom. Como um pedido, talvez isso pode ser das outras vezes, ou os outros irmãos, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.